Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pen, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje um vídeo um pouco mais contraído, sem roteiro, nada muito formal. Eu quero tirar uma dúvida que muita gente tem, né? É sobre a pós-graduação, mais especificamente sobre o mestrado e o doutorado, como que funciona, né? Eu vou falar basicamente como que entra, como que é o processo seletivo, como que são as aulas, para que serve e etc, né? Mas então, para você entrar, você vai ter um processo seletivo, né? Eu só tenho experiência com FEDENAis, né? Eu estou acabando meu mestrado na Universidade Federal do Paraná. Eu estou participando agora do processo seletivo para o doutorado, tanto da USP quanto da Federal do ABC, né? As duas lá em São Paulo. Mas então, para você entrar no mestrado ou no doutorado, você tem que fazer uma espécie de concurso, né, que é o processo seletivo. Para você entrar no mestrado, você tem que falar outra língua, né? E aí você vai ter programas que aceitam o inglês, só inglês, e programas que aceitam qualquer língua, ou outras línguas também, né? E para o doutorado, geralmente você vai precisar tanto do inglês quanto do espanhol, mas também podem ser outras línguas, né, como francês, italiano, japonês, russo, alemão e etc. Isso vai depender do programa, certo? Porque apesar de ser, por exemplo, na mesma faculdade, programas diferentes têm processos diferentes. Então, na USP, por exemplo, você vai ter programas de pós-graduação que aceitam só espanhol como terceira língua, e você vai ter programas que aceitam várias outras línguas, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar os programas de pós-graduação da área que você quer fazer o seu mestrado ou o seu doutorado, né? Em um site você sempre vai ter uma aba de processo seletivo ou aluno, e coisas do tipo, né? Você também tem lá uma seção de orientadores em linhas de pesquisa, que é para você ver quais professores, né, estão lá e que podem te orientar, e quais as linhas de pesquisa, né, que os professores que orientam nesses programas atuam. E aí, quando você vai no edital, você vai ter as etapas do processo, né? Então, você vai ter casos em que você tem que fazer uma prova teórica, e essa prova tem lugares que a prova ela é só para, assim, verem que você sabe o que é um mestrado, como que funciona, e sabe o básico, assim, da área, né, desse mestrado, assim, sobre as atualidades, o básico mesmo da área para ver se você está apto, né, a pesquisar naquela área. Aí você tem um que é bem hardcore, que é realmente uma prova de conhecimentos específicos bem pesada, né, que você tem que fazer. Isso vale tanto para o mestrado quanto para o doutorado. No programa que eu estou fazendo o processo na USP, por exemplo, eles pedem prova só no mestrado e não no doutorado, que a prova deles é uma prova simples, justamente para ver, né? Impede uma redação e que mostre alguns conhecimentos específicos, assim, nas renais da área. Então, só para ver se sabe algo da área e que você sabe escrever bem, né? Porque, indo talvez para a questão que eu deveria ter começado o vídeo falando, o mestrado e o doutorado, eles são basicamente você escrever livros, né? Então, na dissertação de mestrado, ela vai ter, né, algo aí entre 100 e 140 páginas em média, e o doutorado vai ter um texto aí de 200, 300 páginas que você tem que escrever, né? Então, o mestrado você tem aí uma base de 2 anos para concluir, né? Então, 2 anos para escrever um texto de 100 páginas, 120 páginas em média, e o doutorado você tem aí 3 ou 4, em alguns casos 5 anos, para você escrever um texto de 200 e poucas páginas, né? Então tem muita gente, inclusive, que depois publica como livros, né, a dissertação ou a tese que faz no mestrado ou no doutorado, porque é basicamente um livro, né? Você escreveu um texto de centenas de páginas, né? Mas então
Isso também é uma coisa que varia, né? Então, por exemplo, no meu mestrado na Federal do Paraná, eu tive que fazer algumas matérias obrigatórias, que você tem que fazer especificamente elas. Então, eu tive matérias obrigatórias e também matérias optativas. E só que, por exemplo, na USP, no doutorado lá, você não tem nenhuma matéria obrigatória. Você faz só as matérias que você quiser, né? É você ter que cumprir créditos, né? Então você vai ter, geralmente os créditos é só você fazer disciplinas. Mas tem programas que podem pedir que você escreva artigos, participe de eventos, tenha experiências de docência, né? De dar aula, para também ter créditos, né? Então, que nem na graduação, né? Você faz as matérias, obtém os créditos e as horas para você poder se formar e ter o seu diploma, né? E aí é na mesma pegada que um TCC, digamos assim, né? Você vai ter o seu professor orientador, você vai ter um co-orientador, se você quiser, não é obrigatório. E aí você vai ter que depois também achar mais dois professores para comporem a banca, né? Mas você não tem direto a defesa, tanto no mestrado quanto no doutorado, você tem a qualificação. É como se fosse uma pré-defesa. Então, por exemplo, o mestrado são 2 anos. Então, quando der aí 1 ano e meio, seu texto estiver lá com umas 80 páginas, sei lá, você já marca a sua defesa, a sua qualificação, desculpa. E aí, como que funciona? Você ou seu orientador entra em contato com os professores que vão compor a banca, né? Pede para eles comporem a banca, e se eles aceitarem, você envia o texto para eles lerem, né? E a qualificação, o texto não tem um formato específico, assim, né? Uma estrutura que tenha que ter, mas é uma versão preliminar da sua dissertação ou da sua tese, certo? E quando você enviar, você tem que dar um prazo de 1 mês para a banca ler, né? Tanto para qualificação quanto para defesa. Aí você agenda e você faz. Você pode fazer tanto presencial, quanto online, quanto híbrido, né? Depois da pandemia, acho que todas as faculdades se estruturaram para você poder fazer a sua defesa e a sua qualificação de forma online, né? E aí tem faculdades que, pelo menos a defesa faz aberta, né, ao público, seja presencial, seja online. Então outras pessoas podem assistir, se elas quiserem, você também pode divulgar e sanar a tua família e tal, né? Mas então, fazendo usar um resumo, para não me estender muito, então, a primeira coisa que você vai enfrentar no mestrado é encontrar um programa de pesquisa. Então, você pode pesquisar, tem lá, programa de pós-graduação em filosofia, programa de pós-graduação em física aplicada, né? E aí você vê os programas que tem, vê de qual universidade que é, procura o processo seletivo. Em um editais sempre tem as datas, né? E aí as faculdades elas podem ou não ofertar o teste de IUNA. Eu acho que todas as federais ofertam, não tenho certeza, né? Mas eles também aceitam certificado TOEFL, Cambridge e essas coisas. Mas também tem as provas próprias dos lugares, né? E geralmente você tem que pagar. Mas, por exemplo, no caso da Federal do Paraná, eles ofertam de graça para você fazer a prova de suficiência, né? E tem programas que você tem que fazer a prova de idiomas antes de entrar dentro do processo seletivo. E tem universidades que depois que você entra, você tem até o final do mestrado ou do doutorado para comprovar a sua proficiência nos idiomas, né? E aí você também tem programas que tem entrevista, né? Ou arguição. Então vai ter uma comissão responsável por selecionar, né? Que tem os critérios de pontuação dos editais, que vão definir quem que vai ser aprovado. E aí é uma entrevista, e aí varia muito, né? Tem uns que vão ficar lá no seu trabalho, uns vão ficar só na guia, se você vai ou não precisar de bolsa, se você trabalha, coisas assim, né? Você vai ter que se mudar para a cidade, que é a universidade, e todas essas questões também, seu comportamento, seu enfoque é fazer pesquisa, é dar aula, e etc, né?
E sobre a questão das bolsas, que eu não abordei, as bolsas dependem tanto das universidades quanto dos programas, né? E aí você tem editais específicos sobre bolsas. Então, até se você for num site de um programa de pós-graduação, você vai encontrar já as bolsas, né? Você pode ver quantos bolsistas tem e ver os editais anteriores para ver os requisitos para você solicitar a bolsa e tal, né? E, se eu não me engano, atualmente a bolsa de mestrado é 2.100 e a bolsa de doutorado é 3.500 reais. Até ano passado ou retrasado precisava ter dedicação exclusiva. Então, você recebia a bolsa de pesquisa, você não podia ter outra fonte de renda. Mas foi aprovado, né, no Congresso e agora você pode ter outra renda, mas aí a prioridade para a bolsa é para quem não tem outra fonte de renda, para ter condições de sobrevivência, para poder fazer a pesquisa, né? Então é isso, você vê o edital, faz a prova de inglês, faz as etapas do processo seletivo. A outra parte que eu não falei e que é uma das mais importantes é que você precisa de um projeto de pesquisa. Então vão pedir para você escrever um texto aí entre 10 e 20 páginas, finalmente, com um projeto de pesquisa. E é como se você fosse escrever um artigo científico sobre a área que você quer estudar, justificando por que é importante e mostrando que ela tem ideia assim, das referências bibliográficas, dos autores que você vai ter que ler para fazer o seu mestrado ou o seu doutorado, né? E aí a banca já tem uma ideia, né? Já, né, do quanto que você tem de profundidade do tema e tal, e também da importância, né, do seu projeto, que isso acaba pesando, né? Tanto para a bolsa quanto para você entrar mesmo, ser aprovado, né, passar no processo seletivo, porque a quantidade de vagas é limitada, né? E os professores também têm um limite de alunos que eles podem orientar. Então, talvez se você seja aprovado, você não possa fazer com o professor que você quer, né? E tem editais que valem só para o semestre seguinte e tem alguns que têm prazo de um ano, ou até um e meio ou dois, para você entrar, né? E, por exemplo, você pode solicitar para entrar no mestrado quando você ainda não acabou a graduação, mas está acabando. E pode solicitar entrar no doutorado antes de acabar o mestrado, se estiver acabando. E também dá para você entrar no doutorado direto sem ter feito o mestrado. Mas você tem que ser muito foda. Tem que ter notas muito boas, já ter ali um network com um professor que vai te orientar e ter um projeto de pesquisa muito bem evoluído sem ter um mestrado, que é um pouco difícil, né? Mas existe essa possibilidade e geralmente é um processo separado para doutorado direto. E vão pedir automaticamente para você mandar o seu histórico de graduação ou o seu diploma, né? E vão pedir o histórico também ou o diploma do mestrado. Mas aí sempre tem que você escrever uma autodeclaração de que você vai acabar o seu mestrado até começar o doutorado ou vai acabar a sua graduação até começar o mestrado, né? Mas então, foi lá, foi no site do programa de pós-graduação, olhou o edital, mandou toda a documentação que precisa mandar RG, CPF, a listaneta ou despesa militar, histórico escolar, um monte de negócio, mandou tudo. Vê as datas do edital, pode ou não ter que fazer prova de língua ou certificar depois, tem que ver. Tem que falar uma língua além do português para fazer o mestrado e duas para o doutorado. Existem doutorados que pedem só inglês também, mas é exceção e não regra. É, e aí você pode ou não ter que fazer uma prova, vai vindo todo o processo seletivo vão te sanar. Tem as aulas, geralmente você tem um ou dois semestres fazendo aula, e o resto é você se virando sozinho e com seu orientador para você escrever o seu texto, né, a sua dissertação ou a sua tese, que é basicamente você escrever um livro sobre um tema, certo? Então, é isso. Desculpa se eu enrolei ou repeti, que eu fui lembrando das coisas conforme eu fui falando, né? Que é bastante informação. Eu espero que vocês possam ter entendido o que é um mestrado, o que é um doutorado e como funciona para você entrar e tal, né? E também fazer mestrado e doutorado aumenta o seu salário, né, na maioria dos trabalhos, né?
Então, se eu não me engano, o mestrado aumenta algo entre 10% e 15% do seu salário e o doutorado entre 20% e 30%, dependendo do seu emprego, né? Você precisa ver isso, mas isso também é um incentivo para você fazer pós-graduação. Então, é isso, fico por aqui, nos vemos na próxima. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Também não esquece o like e de ativar o sininho para receber as notificações. E é isso. Falou!